Obrigadão, tá? Bom, pessoal, a gente ficou na aula, ficou no o tema da aula passada, né? A gente ficou de terminar a aula 3, né? E a gente viu na aula 3 muitas coisas relacionadas ao MOL, né? Deixa eu voltar aqui, ver se eu consigo voltar. Peraí. A gente viu esses exercícios, lembra com vocês? Relacionados a proporção de mol para mol, de reagente, produto. Eu acho que tá fazendo eco com a minha voz. Alguém deixou o áudio ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Já mutei, já. Ah, tá, obrigada. Então, a gente viu as proporções, né? De proporções constantes, né? Que é a relação de mol de mol dos reagentes e produtos. Tá? Só um instantinho. Às vezes trava aqui. Então, a gente continuando, né? A gente falou de relação de mol para mol, né? Então, vimos como relacionar mol nos reagentes, mols e mols no produto, né? A gente tem que ter a mesma quantidade de mols de um certo elemento no reagente, a gente tem que ter a mesma quantidade desse número de mols nos produtos, né? E a gente pode relacionar esses por regra de 3, lembra? Aquela regra de 3 bem tranquila, né? Que a gente fez. Já sabemos também usar as massas molares, né, para converter para mols. Como é que a gente pode fazer? Utilizando a fórmula do número de mols é igual a massa, né, massa de um certo elemento, né, sobre a massa molar dele, ou a massa de uma molécula sobre a massa molar dela, né? Lembrando que se for molécula, a gente tem que somar as massas do número de átomos vezes o número de vezes que cada um está na molécula, né? E podemos relacionar também isso com a regra de 3. Regra de 3 a gente vê em muitos cálculos, né? Que facilita para quem não lembra de alguma fórmula, alguma coisa assim, ela facilita muito. Então, podemos combinar os dois cálculos para determinar as massas das substâncias produzidas a partir das massas de reagentes. A gente falou o tempo todo de relação mol para mol, né? Agora a gente vai entrar com as massas, né? Quando a gente bota uma quantidade de massa num reator, alguma coisa para reagir, a gente vai ter a mesma massa em relação aos produtos, né? Que as massas se conservam. Só que é claro que vão ter combinações diferentes dos átomos e as moléculas vão ficar diferentes nos produtos, mas a massa se conserva. Então, aqui a gente continuando a parte de massa, tem um exercíciozinho aqui para a gente recordar essa parte de estequiometria e adicionar essa parte de massa para vocês. É o seguinte, o exercício diz, calcule a massa de amônia, NH3, em gramas, produzida a partir de 10 gramas de nitrogênio, tá? O N2. Então, a gente viu uma equação lá atrás, né? Que é a reação do nitrogênio com hidrogênio, né? Os gases, formando amônio. E a gente teve essa relação calculando, tendo o número de mols. Aí a gente tem que sempre dar uma olhadinha na equação para ver se ela está balanceada, lembra? Que a gente tem que balancear em relação ao número de mols. Então, a gente olha aqui que o nitrogênio tem 2 nitrogênios aqui do lado dos reagentes e a gente tem 1 nitrogênio no produto. Então, olhando isso, a gente já vê que a gente precisa balancear a equação, tá? Então, a gente vai balancear. Ó, eu já coloquei aqui para facilitar, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, a gente tem aqui que o nitrogênio são 2, então a gente precisava colocar 2 mols, né, aqui na frente. Aí, vendo que o hidrogênio aqui eram 3 e aqui eram 2, a gente precisava balancear o hidrogênio, né?
Então, a gente coloca aqui o 3 na frente. E então, a gente teria 5 de um lado e 5 do outro, de hidrogênio, certo? Tudo bem até aí, né? Então, a gente já balanceou, né, pelo número de mols. Só que o que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo a massa de amônia que foi produzida, né? A partir, o quanto de produto em massa que eu tenho a partir de uma certa quantidade de nitrogênio. Também me deu em massa. Então, o que a gente precisa fazer? Uma relação. Primeiro, a gente olha para a estequiometria, né? Quanto de mol de um certo reagente está para o produto, tá? Então, a gente tem aqui que 1 mol de nitrogênio, tá? Está para quanto? Para 2 mols de NH3, tá? Tudo bem até aí, né? Dessa relação, a gente pode relacionar agora a massa molar. O que quer dizer a massa molar? A massa de 1 mol da molécula, né? Se a gente tem 1 mol de N2, ele já deu aqui para vocês um dado que é a massa molar, mas a gente pode calcular, tá? Se ele não, normalmente no vestibular, eu não sei exatamente se daria, né? Mas a gente pode calcular, se não tiver essa informação. Que a gente sabe que o nitrogênio, na tabela periódica, a massa é 14, tá? Então, se a massa é 14 multiplicado por 2, vai ter 28, tá? A gente pode colocar aqui embaixo do nitrogênio a massa molar dele, que é 28, tá? Então, a gente tem que 1 mol de nitrogênio, né, tem 28 gramas, né? 28 gramas por mol. Lembra que por mol é porque tem em 1 mol, tá? E para amônia, né? A gente não pode esquecer da amônia, que é a amônia que ele quer saber. Então, a gente tem 2 mols de amônia, a gente tem que multiplicar pela massa molar, massa de 1 mol da amônia, que já está aqui, que é 17. Que é o mesmo que você multiplicar, somar o 14 gramas de nitrogênio, mais os 3 gramas, como hidrogênio é 1 grama, a gente multiplica por 3, né? E chegamos a 17 gramas. Então, aqui a gente multiplica 2 vezes 17, daria 34 gramas de amônia. Isso o quê, gente? Para 2 mols, né? Porque a gente multiplica por 2, tá? Porque, lembrando que a gente tem que seguir a estequiometria da equação. Todos os exercícios que a gente vai ver, a gente tem que relacionar a equação da reação, tá? Então, a gente tem que 1 mol de nitrogênio tem 28 gramas e 2 mols de amônia tem 34 gramas. E o que o exercício está dizendo? Ele está dizendo que nós temos 10 gramas de nitrogênio reagindo, tá? Então, adicionamos no reator 10 gramas de nitrogênio. E no final teremos quanto de amônia? Aí a gente pode colocar essa relação, tá? 10 gramas de nitrogênio está para quanto de amônia que a gente quer saber? E aí a gente multiplica cruzado, certo? X vezes 28, né? E 34 vezes 10, tá? Então, aqui, 34 vezes 10 vai dar 340, dividido por 28, a gente chega no resultado. Massa de amônia que foi produzida, né, a partir de 10 gramas de nitrogênio. Tá ok? Aí, pessoal, a gente tem uma outra forma de fazer, né, que é a partir das fórmulas, né? Essa fórmula que a gente tem de número de mol. Que a gente já viu que o número de mol é igual à massa. No caso, a gente tem a massa de nitrogênio, que foi dada, né? Massa de nitrogênio. E a gente pode saber, a partir dessa massa, né? Dessa massa aqui, dividido pela massa molar dele, que é 28 gramas,
a gente pode dividir e saber o quanto número de mols que eu tenho dessa massa, né? A gente sabe quanto é a massa de 1 mol e a gente tem uma massa total, a gente dividindo a massa total pela massa de 1 mol, a gente vai ter um número de mols, tá? Então, a gente chega aqui, o número de mols de N2 é igual a massa sobre a massa molar, que é igual a 10 sobre 28. Esse número de mols vai dar que é 0,35 mols, tá? Aí, a gente tem a quantidade de mols que reagiram, né? Isso aqui é uma outra forma de fazer, gente, ao invés dessa regra de 3, tá? A gente tem essa fórmula aqui e a gente tem o número de mols que reagiram, que foi nitrogênio, 0,35. Só que reagiram e geraram quantos, né? Quantas vezes, né? 2 vezes esse valor, né? Então, a gente tem que, se a gente teve 0,35 mols reagindo de nitrogênio, a gente tem que multiplicar esse valor por 2 para saber o quanto que de amônia a gente obteve, né? Por essa estequiometria aqui, né? 1 para 2. Então, a gente tem que 1 mol está para 2, então a gente tem 0,35 que a gente tem que multiplicar por 2, certo? Então, a gente vai ter uma quantidade de mols quanto? 0,7, tá? Beleza. Agora, chegou até aqui, só que o exercício pediu em massa, né? Então, se ele pediu em massa, a gente tem que transformar esse valor aqui de mols, que é o que a gente obteve de amônia, para massa. Então, se a gente tem, pela essa fórmula aqui, voltando à fórmula, né? A gente tem que a massa é só multiplicar ao contrário. Agora, a gente tem que multiplicar o número de mols, né, que a gente obteve, vezes a massa de 1 mol. Então, a gente vai ter o número da massa total da amônia. Então, a gente multiplica 0,7, que é o número de mols que a gente obteve, vezes a massa molar da amônia, e a gente vai ter a massa final que produziu. Aí, eu coloquei, então, para vocês observarem que dá para chegar na mesma resposta de formas diferentes, tá? Para vocês saberem que, começando de um jeito, vocês dá para continuar e chegar na mesma conclusão, tá? Só para, assim, vocês saberem que tem mais de uma forma de fazer. Então, a gente tem um outro exercício aqui para memorizar, né? Tudo bem até ali, gente? Pessoal, o exercício anterior ficou tranquilo? Sim. Tá. A gente vai ver aqui, qualquer dúvida, a gente vai ficar melhor agora, pode conseguir tirar as dúvidas de vocês que surgirem, né? Então, assim, esse exercício aqui é também em relação à massa, né? Então, ele diz aqui que a massa de alumínio, que massa de alumínio é necessária para reduzir 10 gramas de óxido de cromo 3, produzindo cromo metálico. Então, vamos lá. Ele já deu uma equação para vocês, a equação para facilitar, né? E ele está dizendo que qual é a massa de alumínio. Então, qual é a massa desse reagente aqui, tá? O alumínio, que é necessária para produzir 10 gramas de óxido de cromo. Óxido de cromo, gente, aqui do lado é o próprio reagente, tá? Óxido de cromo. Lembrando que óxido sempre tem um oxigênio do lado do metal, né? Do elemento que ele está ligado. Enfim. E os reagentes, aqui, no caso, não estão sendo mencionados no exercício. Então, para onde a gente vai olhar agora? Para os reagentes. Que a estequiometria pode ser tanto quanto para o reagente quanto para o produto, ou para o próprio reagente mesmo, tá? Então, aqui,
Não, desculpa. Aqui está dizendo que produzindo... não, tá certo. Ele te deu uma massa de óxido de cromo e ele quer saber o quanto de massa de alumínio, tá? Aí a gente tem que olhar a equação. Vocês acham que a equação está balanceada? Não. Edneide, né? Você falou? É. Tá sim. Tá? Verônica acha que tá. Não acha que não, né? Por que você acha que Que não tá balanceada? tá balanceada? Ah, no caso, a Verônica. Verônica, vamos lá. Vamos observar aqui, ó. A gente tem que olhar para o quê? Quantidade de átomos, né? Que a gente tem. Quantidade de átomos que a gente tem nos reagentes e quantidade de átomos que a gente tem no produto. Tá, Verônica? Aham. Olha bem aqui. O alumínio tem Só quantos esse aí, átomos o aqui? alumínio que não tá. Ele tem quantos aqui no reagente? Ele só tem um, né? É. E no O outro tá produto, completo. ele tem Tem dois, né? 2. Então, quanto a gente precisa fazer? A gente precisa balancear, né? Isso aqui. Então, a gente precisa multiplicar o alumínio por 2. 2, né? Beleza. Se a gente multiplicar aqui por 2, vai estar certo? Acabou? Não, ainda vai estar faltando balancear o restante. O que falta? O CR. O cromo, né? O cromo Isso. aqui tem 1 e aqui tem 2, né? Isso. Então, a gente vai ter que multiplicar aqui por 2. 2. Beleza. E aí a gente acaba? Sim. Sim. Muito bem. A gente acaba. Porque aqui a gente já equilibrou o alumínio, o cromo e o oxigênio está perfeito, né? 3 e 3. Tá certo? Então, vamos lá. A gente já tem a nossa equação balanceada. Epa! Esbarrei aqui, mas já deu a cola, né? Então, assim, a gente tem, pela equação balanceada, a gente tem como saber a relação de mols de cada de cada espécie que está sendo, que tá na reação. Então, o que a gente tem? Que 2 mols de alumínio está para 1 mol do óxido de cromo, né? Beleza? Beleza. Só que ele deu no exercício, pessoal, o óxido de cromo. O quanto que reagiu de óxido de cromo? 10 gramas, né? A gente pode colocar aqui direto para relacionar? A gente pode colocar nessa reação aqui direto? Aqui embaixo? Não. Não, porque a gente está falando aqui de mol e a gente tem o valor em massa. É né? massa. Então, a gente precisa fazer o que agora, pessoal? Calcular. A gente precisa converter, fala aí, Norma, converter mol para massa, né? Massa. Para massa. Mol para massa. Então, a gente tem aqui os dados aqui, ó, dando uma colinha aqui para vocês, tá? Mas esses valores aqui a gente tira da tabela, lembrando, né? Então, a gente tem que aqui, 2 mols de alumínio é o quê? 2 vezes 27 gramas, né? 2 vezes 1 mol do alumínio, né? 2 vezes 27. E o do óxido de cromo? Se a gente somasse a massa do oxigênio mais a massa multiplicasse por 3 e somasse com 2 vezes a massa do cromo, a gente chega nessa massa aqui, 152, tá? Que é 1 mol só. Então, a gente pode relacionar direto. Tá bom? Então, a gente tem agora sim. Agora a gente pode relacionar com o que o exercício ofereceu pra gente, que é em massa, né? Então, agora o que a gente pode fazer, gente? A gente pode colocar essa massa aqui aonde? Embaixo do 27? Não, aqui, ó, é óxido de cromo, né? Ah, sim, então é embaixo do 152. Então, a gente tem que botar embaixo de 152. Então, a gente quer o quê? O que o exercício está pedindo? A massa
do alumínio. Do alumínio. Beleza? Uhum. Tranquilo, né? Então, a gente vai multiplicar 2 vezes 27, e depois multiplicar por 10, né? E vamos multiplicar x por 152, tá? Então, 2 vezes 27, a gente já tem um resultado aqui que é 54, beleza? Vezes 10. Então, 54 vezes 10 dá 540. 540. Isso. Dividido por Dividido. 152. Isso. E aí, a gente tem que 3,55 gramas de alumínio. É mais ou menos 3,6 gramas. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Tranquilo. Então, vamos lá. Agora, a gente vai falar de volume, tá? Esses exercícios anteriores, a gente vai passar nas listas para vocês fazerem mais para treinar, tá? Mas ficou tranquilo até aí, né? Agora a gente vai falar de volume. O que tem o volume? A gente tem as leis das proporções constantes relacionadas com a proposta de Gay-Lussac, que foi feita em 1808. A gente tem relações de volume, que a lei diz que nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Então, a gente tem que a gente pode relacionar mol com mol e as massas, né? Na verdade, a gente pode relacionar também os volumes. E os volumes, a gente pode considerar que o volume seja um volume inteiro e que a gente pode relacionar com essas moléculas. Então, no caso aqui, a gente tem uma reação, esse aqui é um exemplo da reação de hidrogênio com oxigênio formando água. A gente tem 2 volumes de hidrogênio com 1 volume de oxigênio, gerando 2 volumes de vapor d'água. Por quê? Porque a gente tem a equação que nos diz que são 2 mols de hidrogênio. Isso pode ser relacionado ao volume, tá? Os 2 mols. E do oxigênio, apenas 1 volume, né? Relacionado ao mol dele. E a água, 2 volumes de vapor de água, relacionado aos 2 mols de água. Ou seja, a gente tem as proporções constantes dos mols em relação também aos volumes. Eles são proporcionais. A gente vai entender aqui. Essa aqui é uma relação só para demonstrar que são 2 mols de hidrogênio, 1 mol de oxigênio reagindo, dando 2 mols de H2O. Tá? A gente vai entender aqui, né, o porquê disso. Que nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, a CNTP, ou também chamada TP ou CN, essas comparações das propriedades dos gases são feitas a partir de certos referenciais estabelecidos arbitrariamente e conhecidos por condições normais. O que são essas condições normais de temperatura e pressão? A temperatura normal, considerada pela CNTP, que é uma norma, né? É 0 graus Celsius, tá? 0 graus Celsius é o equivalente a 273 kelvins, tá? E a pressão é 1 atm, que é o equivalente a 760 milímetros de mercúrio, igual a 100 kelvins de Pascal. Então, assim, as condições normais de temperatura, a gente vai ter sempre esses volumes relacionados a essa condição aqui, condições normais de temperatura e pressão, que é a CNTP. Sempre quando falar em condições normais de temperatura ou colocar CNTP, já sabe que é esta relação, tá? 273 kelvins em 1 atm. Enfim, essas proporções aqui, vocês, dependendo do exercício, vai dar ou 0 graus, ou 273 kelvins. Normalmente é 273 kelvins, né, pessoal? Ou professores. Rafael, pode me ajudar? Cris? Normalmente é em Kelvin, né? Sempre em Kelvin.
Eu acho que a sim. temperatura quando dão, né? Nos exercícios. Olha, eles podem dar em graus Celsius, mas você sempre tem que converter para Kelvin. Então, sempre tem que Sim, fazer essa sim. conversão. Tá. Então, obrigada aí. Então é isso, gente. Sempre que falar em CNTP, é nessas condições aqui, tem que lembrar, tá? E o volume molar, ele tem uma relação nessa condição normais de temperatura, que é sempre que a gente tem um mol de qualquer coisa, a gente vai ter um volume de 22,4 litros relacionadas a esse mol, tá? Ou seja, 22,4 litros por mol. Então, quando a gente fala de CNTP, fala os exercícios que a gente vai passar, você sempre pode relacionar um mol, se ele pedir em volume, óbvio, né? Para 22,4 litros, tá? A gente vai apresentar aqui alguns exemplos para vocês começarem a se familiarizar. Ô, Então, a lei Érica, das... Fale. no caso, se forem 2 mols, a gente dobra o volume. Isso aí. A gente tem aqui, ó, dois volumes. A gente tem essa relação aqui que a gente viu anteriormente do hidrogênio com oxigênio formando a água, né? 2V de hidrogênio. 2V porque a gente diz que são dois volumes, é o volume exato, é 22,4 litros. Então, a gente pode considerar que é 2V, que é para a gente, vamos dizer assim, minimizar, não precisa repetir 22,4 litros o tempo todo. Então, a gente coloca que é 2V. 2V de hidrogênio reagem com aqui, ó, a reação 2 de hidrogênio, ou seja, 2V, reagem com 1V de oxigênio, ou seja, 1V, e gerando 2 mols de água, ou seja, 2V, 2 volumes de vapor de água. Tá? Aí, para vocês lembrarem que são mols, né? As proporções. Então, a gente tem que 1 mol está para 1V, né? Então, se 1 mol está para 1V, a gente pode relacionar isso aqui, né? 2V. Na estequiometria, quando a gente fizer as relações, as regras de 3, a gente pode relacionar isso aqui, tá, gente? Eu só coloquei aqui o V, não vai confundir com o vanádio, pelo amor de Deus. É só para entender que são 2V de hidrogênio mais 1V de oxigênio, dando 2V, 2 volumes de vapor de água. Foi só para ajudar a relacionar, mas na tabela periódica esse V é vanádio, então não confundam, tá? Mas se for para colocar numa discursiva, botar esse 2V aí, tá errado. Não, a gente vai usar isso aí, esse 2V, na hora de relacionar a regra de 3, tá? Aqui eu coloquei só para vocês visualizarem que é o que de quem, né? O V de oxigênio, 2 de... Tá? Uhum. Tá bom. Na equação não pode colocar assim não, tá, gente? Foi só para mostrar o quanto de cada um aqui de cima tem aqui embaixo, tá? Vamos lá. Então, 1 mol está para 1V, né? 1V, que é igual a 22,4 litros, segundo a CNTP, né? Então, a gente pode multiplicar, ó, esse V aqui é o 22,4 litros. Então, a gente multiplica por 2, né? Então, a gente tem que 44,8 litros, né, de H2 está reagindo com 22,4 litros de oxigênio e 2 vezes 22,4 litros de água. Então, assim, a relação de volume para vocês verem que respeita, né, relaciona com o mol, né? O que a gente tem? A gente tem uma capacidade de um certo recipiente, quando a gente diz que tem 1 mol, a gente tem essa quantidade, né? Em relação à pressão de um ATM e a 0 graus Celsius, a gente tem esse volume em relação o que a gente tiver, né? A água, o oxigênio, é sempre essa relação de volume.
Érica, Hum. então se ele pedir, se fosse o caso de você balancear e você já tivesse a quantidade de mol, ali você já sabe quanto tem de volume, né? Isso. A gente vai fazer um exercício aqui. A gente vai fazer um exercício aqui para saber. Primeiro a gente vai. Na equação, a gente vai balancear o quê? O número de mols, né? E depois, se ele te pedir o volume, a gente tem como calcular, sabendo que um mol tem 22,4 litros, né? Então, aqui, vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar. Vamos lá. Determine o volume da amônia, NH3, na CNTP, aqui está dizendo 0 graus Celsius e 1 atm, né? Produzindo na reação 140 gramas de gás de nitrogênio, com quantidades suficientes de gás H2. Então, eu já deu aqui a dica, né, que a reação tem o quê? O hidrogênio reagindo com o nitrogênio. Então, a gente pode montar a equação? Pode montar a equação a partir disso aqui? A nossa Pode. reação? Como é que a gente vai montar? Primeiro o gás. Fala aí, Norma, qual é o gás que você que vai reagir? H2. H2, né? Com o nitrogênio, né? Isso. E vai gerar a amônia, certo? Amônia, NH3, isso. Isso aí. Então, a gente tem a reação. Aqui, a gente já teve essa reação na aula anterior, né? E aqui eu já balanceei, né? Mas, no caso, vocês teriam que balancear, botar o nitrogênio reagindo com H2, dando amônia. No final, vocês veriam que a quantidade não estaria balanceada, então, tem que balancear a quantidade de mol, né? Então, agora sim, 2 de nitrogênio, 2 aqui do lado do reagente. 3 de hidrogênio, 3 vezes 2, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios do lado direito, tá certo? Beleza. Então, a gente tem aqui a equação que ela ajuda pra gente o quê? A saber se ele adicionou, né, no reator onde ocorrem as reações, ele adicionou 140 gramas de nitrogênio, a gente pode saber que adicionando aqui 140 gramas de nitrogênio, quanto que a gente vai ter de produto, né? Tá? Lembrando que as massas se conservam. Então, assim, somando um valor de hidrogênio, a gente vai ter no final uma quantidade maior que 140 gramas, tá? Então, a gente pode fazer o quê? Pegar e relacionar as proporções em mol, né? Quanto que a gente tem de nitrogênio na equação em relação a mol? 2 nitrogênios, sim. Mas quantos... A gente está falando da molécula de nitrogênio, né? Não o átomo, né? Então, a gente está dizendo que tem quantos mols de nitrogênio? Quantos mols de N2? Quantos mols aqui, gente? 1. 1, né? 1 mol está para quanto de amônia? 2. 2, né? Aqui eu coloquei as proporções, ó. 1 mol de nitrogênio está para 3 mols de hidrogênio, que está para 2 mols de NH3. Mas a gente não vai usar o hidrogênio porque ele não mencionou, ele só mencionou o nitrogênio. A gente vai relacionar o quanto desse vai obter esse. O nitrogênio, quanto tem de nitrogênio para obter amônia. Então, a gente tem um valor que ele te oferece no exercício, na pergunta, em que, gente? Em massa. Massa. Né? Então, a gente pode colocar aqui direto? Não, tem que converter. Tem que converter, né? Só que vamos lá. Não, pode botar. Não, então, vamos lá. A gente tem a relação de 1 mol, né?
A gente tem relação de 1 mol, do mol, a gente não tem relação de massa aqui, é relação de mol. Então, se a gente colocar direto, vai dar certo? Não vai, né? Porque a gente precisa saber Vai. o quanto tem em 1 mol em massa para poder relacionar a essa massa que ele deu. Tá? Só que olha só, eu poderia começar pela massa? Eu poderia. Mas o exercício que está me pedindo é em volume. Tá? Então, considerando que 1 mol ele está pedindo em volume. Então, a gente já pode transformar em volume para saber, no final, relacionar com a massa. Tá? Olha só, vamos devagarzinho. Na CNTP, a gente tem que 1 mol está para 22,4 litros. Certo? Então, se a gente relacionar aqui 1 mol, a gente pode relacionar 1V, não pode? Sim. Né? A gente tem que 1 mol é 1V, que é igual a 22,4 litros. Só que eu vou deixar V, que óbvio, eu não quero ficar multiplicando várias vezes, né, esse valor, né, gente? Vamos facilitar a nossa vida. Então, vamos deixar V, tá? Mas vocês sabem que o V é 22,4 litros, tá? E aí a gente tem que 2 mols é equivalente ao quê? 2V, né? 2 volumes. Tranquilo aí, né? O que o exercício está pedindo? Quantidade, Volume da amônia. da amônia. Ele está pedindo isso aqui, né? Mas ele deu o nitrogênio, né? Só que ele deu aqui, ó, em massa. Certo? Então, a gente não pode colocar aqui em massa. A gente tem que transformar isso aqui para volume. Como é que a gente transforma para volume? Isso, a gente vai passar para mol para saber o volume, né? Como é que a gente passa para mol? A gente tem que a massa de nitrogênio é 140. E a gente tem a massa molar do nitrogênio, não tem? Que é 28. Então, 28. Se a gente dividir aqui, 140 por 28, a gente chega ao volume, a quantidade de mol. Tranquilo? Tranquilo até aí? Então, aí, dividimos a massa, 140, né? O total de massa, pela massa de 1 mol. E a gente tem a quantidade de mol agora, que é 5 mol, tá? Aí a gente tem a quantidade de mol. Só que a gente pode colocar aqui direto? Não, né? Porque a gente quer o quê? Em volume, né? Então, a gente vai passar 1 mol para volume, que é 1 mol está para 1V, assim como 5 mol está para 5V, né, gente? Bem tranquilo. Então, a gente coloca agora lá? A gente coloca agora lá, ó. Tá? Agora sim, a gente tem a nossa regrinha de 3, né? Então, se a gente tem 1V está para 2V de amônia, quanto de 5V de nitrogênio a gente vai ter quanto de volume de amônia, que é o que ele quer saber no final. Aí a gente multiplica, né? 5V vezes 2V. Isso, 10V. E a gente vai ter o quê? X vezes V, né? E aí vai dividir... 22. Isso, aí a gente vai ter... Aí a gente vai ser 10V, né? Pode botar 10V fechado, tem que fazer o cálculo. Como assim? Fazer a equação? X vezes 1... Não precisa. Não, coloca, mas você, se você souber direto e for uma prova de múltipla escolha, você não precisa demonstrar. Tá? Sim. Uhum. Então, aí a gente tem 10V. Quanto que é o V, gente? 22,4. 22,4. Então, a gente multiplica por 22,4 e a gente tem o volume final de amônia. Muito bem, né? Muito tranquilo. Agora, professora, esse negócio de fórmula, de número de mols, de pedir massa por massa molar,
Ah, eu não vou decorar, né? Tem gente que não... Assim, não é uma decoreba, mas a gente tem essa relação assim na cabeça já, porque é grama por mol, então a gente já sabe que é o número de mol, tá? Mas para quem assim não tem facilidade de lembrar as fórmulas e tal, faz a regra de 3, calcula pela regra de 3. Como é que é a regra de 3? 1 mol do quê? Do nitrogênio, né? Tem o quê? 1V. Aí a gente tem o quê? A gente quer saber o número de mols de nitrogênio quando ele tem 40 gramas. Então, a gente consegue fazer essa regra de 3 aqui e vai achar no final 5V. Tranquilo. Essa regra de 3, a gente tem que lembrar sempre das relações, das proporções, que 1 mol, lembrando que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades, que é a quantidade constante de Avogadro, que é o quê? 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, tá? Se perguntasse. Que está, 1 mol está para a quantidade de massa molar, né? Que é o que? A massa de 1 mol, né? Então, a gente tem que relacionar sempre dessa forma. E isso está equivalente ao quê? 22,4 litros que vocês viram hoje, que é a parte de volume, tá? Então, se vocês tiverem em mente essa relação, vocês fazem regras de 3, relacionam, não tem necessidade de gravar esse tipo de forma, mas é sempre bom, né? Que facilita também, tá? Então, aqui, mais um exercíciozinho para a gente fixar essa parte de volume, que a gente tem aqui, ó. Considere a equação da reação de combustão do acetileno, ou seja, não está balanceada. Essa reação aqui, o que é o acetileno? Esse aqui, né? Acetileno em combustão, ou seja, reagindo com oxigênio. Combustão sempre gera o quê? CO2 e água, vapor d'água, tá? Beleza, ele já disse que não está balanceado, então a gente precisa balancear. Então vamos logo balancear para depois a gente ver o final do exercício, que a gente pega o final. Ó, me ajuda aí, quem se habilita a me ajudar? Todo mundo quieto, todo mundo com vergonha. Posso chamar, então? Quem vai se habilitar na espontânea pressão? Pressão. Não gosto dessa palavra pressão, né? Eu já fui. A Norma tá colaborando bastante hoje. Poxa, vamos lá, pessoal. A batina sempre... Vai alguém aí. Vamos lá, gente. Sem vergonha. Ednei. Vamos lá, Edneide. Vamos lá. Ajuda aqui, vamos lá. A gente tem aqui o acetileno, né, com oxigênio. A gente tem aqui quantos carbonos aqui? Vamos olhar o que? Lembra da regra do Marx, Aqui né? tem 2 e ali tem 1, tem que balancear. Isso. Então a gente tem que balancear. Balancear para cá, né? Como é que a gente vai fazer aqui? Multiplica por 2. 2, né? Eita, como tá saindo aqui? Calma aí. Multiplica por 2. Agora, que balanceou? E aí, o que você acha? Só essa parte aí, mas o hidrogênio não. Aí hidrogênio agora... Não, o hidrogênio a gente não mexeu. Tá balanceado, sim. Precisa só Agora, oxigênio. a gente mexeu com carbono, então a gente acabou mexendo com oxigênio, né? Então agora a gente tem que balancear o oxigênio. Então tem 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Do lado de cá tem quantos? Tem 2. Tem 2. Aí, pô, agora como é que a gente vai chegar num valor? Vou colocar 2, mas coloca esse 2 aonde? A gente multiplicando por 2. Vai dar certo? Não vai, né? Não. Porque vai ficar o quê? 4 e aqui 5.
Faltam. Então, como é que a gente resolve isso aqui? Como é que vai ficar um número ímpar, né? Com o lado Um número esquerdo com o par. lado direito. A gente pode fazer Repete. também, gente, fazer uma fração. Eu odeio fração, mas tudo bem. Gente, Não pode multiplicar por Foi 1, não? mal. a gente multiplica, ó. 5 por 2 dá 10. Dividido por 2, Dá 5. 5. Beleza, né? Agora sim. Até que essa Equilibrou. fração não foi tão difícil. Não é. Lembrando que sempre quando não der um valor do lado que não tiver como multiplicar, a gente pode tentar fazer pela fração, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai saber o que está pedindo na questão, tá? Admitindo que a CNTP, né, nas condições normais de temperatura e pressão, ou seja, temperatura igual a 0 graus, pressão igual a ATM, o comportamento é o comportamento de gás ideal. Então, assim, a soma do número de mol dos produtos obtidos. É isso que ele quer saber. Admitindo-se CNTP e o comportamento de gás ideal, a soma do número de mols dos produtos obtidos. Quando 112 litros de C2H2 reagem com excesso de oxigênio, é igual. Ele quer saber o quê? Então, vou ler de novo a pergunta para conseguir interpretar melhor. Admitindo-se a CNTP e o comportamento de gás ideal, a soma do número de mols dos produtos obtidos, quando 112 litros de C2H2 reagem com excesso de oxigênio, é igual a... Ou seja, quem está falando? Desculpa. Eu. Quem? Norma. A Norma? Ou não? Por que você está falando que a... Não, eu fiz um cálculo. Eu peguei 112 e dividi por 22. Você já tá no fazendo cálculo direto, né? Mas ó, Não, acho a que gente eu chutei mesmo. então a gente não pode assim pegar direto e dividir pelo volume, por quê? A gente tem que considerar a equação, tá? A gente tem o volume de gás de acetileno, que é 112, né? Foi o que ele deu na questão. Sim, agora eu estou lendo. Eu não E diz poderia, que né? reage com oxigênio e ele quer saber o final o quê? A soma do número de mols dos produtos, tá? Que é o quê? O CO2 mais o H2O, tá? Então, se a gente precisa lembrar da proporção. Se a gente tem 1 mol de C2H2, a gente tem 2 mols de CO2 e 1 mol de H2O, tá? Então, a gente pode relacionar em volume, né? O que a gente faz agora? A gente primeiro faz essa relação de mol, 1 mol de C2H2O está para 2 mols mais 1 mol de H2O. E a gente pode pegar nessa mesma relação de volume, né? Que 1 mol está para 22,4 litros. E a gente quer saber quantos litros tem aqui, ó, relacionados ao quê? Em mol. Não é? Se a gente souber essa questão, a gente mata o final. Porque a gente tem 22,4 litros e está para 1 mol. Se a gente tem X mols, né? Quanto a gente vai ter? X é igual, aí a gente vai multiplicar cruzado, né? 112 dividido por 22,4. E a gente vai chegar a esse resultado, tá? Que arredondei para 5 mols, tá?
Chegamos a essa resposta, Norma? Sim. É isso que eu cheguei. Eu Mas cheguei, mas eu não, não fiz o balanceamento. Mas eu mas não cheguei. é essa a Eu sei. resposta, tá? Ah, não é não. Ah, tá. Não, pegadinha do malandro, não é não. Por quê? Porque ele está pedindo o número de mols dos produtos obtidos. Ah, do lado. Esse aqui é o número de reagentes. Tem 5 Érica, mols. esse X dá Oi? 5 mesmo, tá? Não é quebradão, não. É 5 cravado. E eu fiz na calculadora desse valor. Não, não dá, não. É 5 mesmo. Gravado. Então, É tá bom, cravadão. depois eu conserto. É o ponto Então, 4, Não. então 0,4. vamos lá. Se a gente tem que 5 mol, gente, a gente pode relacionar direto aqui, ó. Se 1 mol está para 1 mol de água e 2 mols de CO2, a gente não pode multiplicar 2 por esse valor de mol e 1 por esse valor, Sim. né? Ó. Porque é equivalente, né, gente? É 1 está para 2 que está para 1. Então, a gente pode relacionar. Então, o número de produtos, a gente tem 2 vezes x, né, que é o número de mols, 5, mais 1, que é o número de mols de água, né? Então, a gente pode multiplicar aqui, ó. 2 vezes 5, 10, né? 10 mols de CO2. E quantos mols de água? 5, né? De água? Se a gente tem 1 mol de C2H2, está para 1 mol de H2, vocês concordam que 5 mols de acetileno estaria para 5 mols de água? Gente, pegadinha danada. Não. Entenderam? Faz sentido, é porque assim, com Sim. mol X. É, porque a gente tem 1 mol aqui, ó. 1 mol está para 1 mol de água. Então, se a gente tem 5 Sim. mols de acetileno, a gente vai ter no final quanto? 5 mols de água, né? Então, 5 mols de água com 10 de CO2, porque é 2 É vezes assim, 1 mol. 15. Então, dá 15. 15. Então, a resposta, letra C. Bom, hein, professora? Muito Que boa, né? pegadinha danada, rapaz. Muito É. boa. Isso aí Muito foi para boa. acordar. Pra acordar, né? Não foi, Então, Norma? aí- Para acordar? Poxa, já despertei, já dei uma corrida. É, eu já. também. Gostaram, né? Então, a gente tem mais. Vamos fazer uma lista de exercícios, vamos passar para vocês. A gente tem mais alguns aqui, só que eu acho que esse daqui não fala de volume. Esse não. Acho que acabou. Ops. Alô? Alô? Acho que esse daqui fala. Alô? Oi. Estão aí, né? Oi, oi. Se tivesse caído. Oi. Não vamos cair, pelo amor de Deus. Câmbio. Então, pessoal, a gente vai ficar aqui na parte de volume. Que horas são? 9h20. E vamos começar a aula 4 hoje. Né, Cris? Isso. Cris? Vamos começar a aula Vai 4 começar a aula hoje. 4 hoje. A gente pode e agora- resolver esses exercícios na monitoria, né? Isso, vocês para acham? vocês. Adoro a monitoria de vocês. Que bom. Eu nunca consigo ir. A gente fica muito feliz. O que eu faço, então? Eu compartilho o aula 4, Cris? Não, eu acho que eu vou conseguir compartilhar aqui. Voltou ao normal. Tá, eu vou dar um stop share, então. Aqui. Aí, se cair... Mas eu acho que tá normal, não vai ter nenhum problema, não. Vocês estão vendo a minha tela? Ok. Dá para ver direitinho? Sim. Então, vamos começar nossa aula 4 hoje.
como a gente sempre faz, começando com uma curiosidade. E a curiosidade de hoje é por que a água e o óleo elas não se misturam, né? Vocês já devem ter percebido que a água e o óleo, se a gente colocar no mesmo recipiente, eles não vão se misturar. Isso ocorre devido a uma das coisas é a fórmula molecular, né, da água e do óleo. Eles têm fórmulas, tem uma geometria que são diferentes, que dificultam com que eles se misturam, além do fato da polaridade dessas moléculas, né? A água, ela possui uma estrutura que é polar, enquanto o óleo tem uma estrutura apolar, né? Por conta disso, elas não se misturam. Aqui do lado tem um quadrinho com alguns exemplos, né, de substâncias polares e apolares. A gente já falou um pouco desse assunto lá atrás, né? Não sei se vocês recordam. Mas cada fórmula molecular ela tem uma tendência a ser polar ou apolar. E aqui a gente vê a água, né, a estrutura molecular, né, a geometria, é uma geometria polar, né, diferente do óleo. Então, por conta disso, eles acabam não se misturando. E outras substâncias também têm essa característica de se misturarem ou não, dependendo da polaridade. Tá? Então, dando continuidade com relação à estequiometria, né, em teoria, os cálculos estequiométricos vistos até agora, eles se referem em condições teóricas, né? Na prática, a gente vai ter situações em que os reagentes eles são misturados em quantidades não estequiométricas ou então apresentam impurezas. Até agora, a gente viu situações em que a gente tem uma quantidade de um reagente se misturando com uma certa quantidade de outro reagente para formar uma quantidade exata de produto, né? Onde a gente casa bonitinho as quantidades, né? A gente viu ali 2 de H2 reagindo com 1 de O2 para dar 2 volumes de água. Em determinadas situações, isso não acontece, né? A gente não vai ter essa estequiometria perfeita, tá? E aí a gente vai falar um pouco dessas situações, né? Então, nem sempre nessas reações ocorrem com o aproveitamento total dos reagentes. Pode ocorrer uma sobra. Então, quando a gente mistura dois reagentes que não estão em proporções estequiométricas, um deles vai ser consumido totalmente e vai dar o valor do produto. Esse que é consumido totalmente, ele é denominado por reagente limitante, ou seja, ele que vai limitar a reação, certo? Então, a quantidade desse reagente que vai determinar a quantidade de produto que a gente vai obter no final da reação. Já o reagente que sobra, né, que resta sem reagir, ele é denominado reagente em excesso, né? Como o nome diz, a gente vai ter a reação, vai sobrar um reagente. Esse reagente que sobra está em excesso. Então, aqui, para exemplificar um pouco do que acontece, né, vamos imaginar o seguinte. Cada pininho desse, né, os pininhos são os reagentes e os, sei lá, vamos dizer que são porquinhos azuis aqui, também são reagentes, né? Então, a gente vai casar 2 porquinhas dessa com um pininho. Quem que tem em menor quantidade? O pininho, né? Parafusos, né? Parafuso, pode ser parafuso, talvez seja melhor. Então, cada parafuso desse vai casar com 2 porquinhas. Estão sobrando 2 porquinhas, certo? Então, quem seria o reagente limitante aqui dessa situação? O parafuso. Parafuso, porque ele vai casar com 2 porquinhas e estão sobrando 2 porquinhas. Então, o parafuso seria o nosso reagente limitante e as porquinhas o nosso reagente em excesso. Excesso. Tá ok? Então,
Então, para resolver essas questões que envolvem reagentes limitantes em excesso, a gente pode seguir algumas etapas. Então, a gente considera um dos reagentes como limitante e determina quanto de produto seria formado. Então, e depois a gente repete o processo com outro reagente. A menor quantidade de produto que a gente encontrar vai ser respectivo ao reagente limitante. Vamos lá. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 parafusos. E a gente viu que cada um, a gente teria que formar, no caso, 5 produtos. Certo? Agora, se a gente fosse considerar pelas porquinhas, sendo que a gente precisa de 2 porquinhas para cada parafuso, então a gente teria 6 produtos no final. Concorda? Vocês concordam? Sim. Então, se a gente usa 2 porquinhas dessa para cada parafuso, se a gente analisar a quantidade de produto pela quantidade de parafuso, nós teríamos 5 produtos, certo? Mas se a gente fizesse pela quantidade de porquinha, que são 2 para cada produto, nós teríamos 6. Sim. Porque, no caso, faltaria um parafuso para combinar com essas 2 porquinhas que estão sobrando, né? Perfeito. Então, a gente sabe que a nossa reação seria limitada pelo parafuso, que é o que está em menor quantidade. Vocês concordam comigo? Em número, gênero e grau. Então, é isso que está dizendo aqui. A menor quantidade de produto encontrada corresponde ao reagente limitante e indica a quantidade de produto que será formado. Aqui a gente tem um exemplo. A gente pode fazer o exemplo depois, eu posso continuar com o conteúdo e depois a gente volta nesse exemplo. Estava tão bom com as porquinhas parafusos. Porque, Érica, esse daqui eu não tô com ele feito igual você já tinha deixado preparado. Eu posso ir fazendo aqui, escrevendo na tela, também não tem nenhum problema. Fique à vontade, Cris, como você preferir. Se você quiser passar e depois voltar. Eu posso continuar, pessoal? Então a gente continua um pouco mais de teoria e depois volta no exercício, no final? Eu ia sugerir isso, Cris. Sim. De fazer e depois volta. Porque aí já completa a aula e daí depois fica com exercício. É, porque aí se a gente conseguir terminar a teoria, a gente fica o restante da aula só fazendo exercício. Pode ser? Isso. Então tá. Então eu vou pular o exercício e a gente volta nele depois. Então, para resolver essas questões, né, a gente considera, então, o reagente como limitante, determina o quanto do outro reagente seria necessário para consumir essa quantidade do reagente, tá? Para consumir todo o reagente limitante. Então, a gente verifica o enunciado, né, para ver se teria essa quantidade. Se tiver, ele é o mesmo o limitante. Mas se não tiver, o outro produto seria o limitante. Então, através do reagente limitante, que devemos fazer as relações estequiométricas com o produto para não ter um falso positivo, que é o caso lá da porquinha do parafuso. Se a gente fosse considerar o reagente limitante como a porquinha, a gente teria um resultado de produto maior do que o real. Porque quem limita, no caso, seria o parafuso. Certo? Então, eu não teria 6 parafusos com porquinhas, a gente só conseguiria ter 5. Então, se a gente estivesse usando a porquinha para fazer, a gente teria um resultado maior, errado para mais, no caso. Eu vou pular esse aqui também, a gente faz depois, tá? Então, para qualquer estequiometria, o que a gente deve fazer? Escrever a equação, balancear e definir quem é o limitante e quem está em excesso.
Escrever a reação e balancear a gente já vinha fazendo, né? Igual vocês fizeram hoje muito bem. Tem sempre que balancear a equação para conseguir fazer as relações corretamente. E aí agora a gente vai introduzir um passo, que é determinar quem é o limitante e quem está em excesso, né? Então, até o momento a gente assumiu que todas as substâncias elas estavam 100% puras. Na prática isso é muito difícil. A gente sempre vai ter uma impureza no nosso reagente. E normalmente a gente trabalha com substâncias que apresentam certa porcentagem de impureza. Então, sempre que a gente olha num rótulo de um reagente, a gente sempre tem uma porcentagem ali discriminada de impureza. Então, quando a gente faz um cálculo, a gente considera a porcentagem pura desse reagente. Tá? Aí aqui a gente tem um exemplo da pirita, que é um minério que permite a obtenção do ferro, né? E ela é encontrada na natureza, agregada a pequenas quantidades de níquel, cobalto, ouro e cobre. Ou seja, esse minério ele já contém impurezas nele. E ele é muito usado na indústria, apresenta 92% de pureza. Então, no caso, seria 92% desse minério contém ferro, mas os outros 8% eles estão ali distribuídos com as impurezas, níquel, cobalto, ouro, cobre. Então, essa porcentagem, ela não reage e ela precisa ser descontada nos cálculos. Então, às vezes, é necessário que a gente calcule a massa do produto obtido a partir de uma amostra impura. Então, a gente deve sempre, inicialmente, calcular a parte pura dessa amostra para conseguir ver e fazer os cálculos com o valor obtido. Tá? Então, esse é o caso de reagente contendo impureza. Então, sempre que a gente tem um reagente contendo impureza, a gente precisa descontar esse valor. Aí aqui tem um exercício que a gente vai tratar sobre pureza. Mas tem uma outra situação, em que às vezes a gente conhece a massa de um produto obtido a partir de uma amostra impura. E nesse caso, a gente deve determinar a massa do reagente puro necessária para formar a massa do produto. E aí a gente relaciona a massa do reagente puro com a massa total da amostra. A gente também vai fazer um exercício sobre isso. E toda reação ela tem um rendimento envolvido, né? Até agora a gente trabalhou com rendimento de 100%. A gente fazia a reação, vamos voltar no exemplo, né? Hidrogênio e oxigênio formando água. E a gente considerava que esse produto, a água, ele é produzido 100%, né? A gente obteve 100% de rendimento. Mas nem sempre isso acontece. Na prática, quando a gente realiza algumas reações, mesmo utilizando quantidades estequiométricas, nem sempre a gente consegue obter o máximo de produto no resultado, né? E tem vários fatores que influenciam isso. Assim, na teoria, tudo é lindo. A gente pega as relações estequiométricas, faz a reação e obtém 100% do produto. Na prática, não é sempre assim. Então, na prática, a gente tem reações. Oi? Oi, Réter. Quando você falou lá no início das misturas da água com óleo, né, heterogêneo, né, você também, essa reação acaba não tendo reação quando são dois produtos diferentes, né? Eles não se misturam, né? Então acaba não tendo uma reação efetiva. Eles ficam ali em fases e a gente não consegue misturá-los. No caso, água e o óleo, normalmente a gente não tem reação, né? Não tem reação. A gente tem que a gente consegue formar dispersões de óleo, ou emulsões, né? Isso, são os famosos conhecidos colóides, né?
água em óleo, óleo em água. Óleo A em gente faz os hidratantes, shampoos, através dessas dispersões, né? A gente não tem uma reação de água e o óleo, né? Normalmente, a água é um solvente, o óleo também, né? Considerado um solvente, né? Solvente orgânico. A gente tem como se assim, uma mistura heterogênea de solventes, né? Não tem uma reação, né? Sim, sim. Tá? Ali era só uma curiosidade, né, Cris? De interação, né? Da água diferente. A água é polar e o óleo é uma molécula polar que interagem, tem dificuldade de interação. Aí tem a ver com tensão interfacial, superficial, coisas que vocês não vão ver aqui, né, no vestibular. Tá bom, professor. Mas é isso. Então, continuando aqui, como eu estava falando, na prática, a gente tem diferentes tipos de reações, né? Então, a gente tem uma reação chamada competitiva, que é uma reação que ocorre ao mesmo tempo, na qual ela está estamos interessados em que ela usa algum dos mesmos reagentes. Gente, essa frase ficou meio estranha aqui. Ocorre ao mesmo tempo que é aquela na qual estamos interessados e que usa alguns dos mesmos reagentes. Agora eu tô lendo, me soa um pouco estranho do jeito que ela está escrita. Nós estamos interessados que passa à frente, depois a gente volta nessa questão. A gente explica, né? Vai explicando melhor. Se tiver aqui... Oi? Acho que esse slide não era pra estar aí, não. Não sei. Tá meio estranho, mas... Não sei. Ficou meio esquisito. Não, o que acontece? Vamos lá, vamos brincar com o famoso queima da gasolina, coisa assim do gênero. Você tem duas reações que podem acontecer, uma reação completa e uma incompleta. Dependendo da quantidade de oxigênio, você vai ter ou uma queima total, mas vai sobrar produto, né? Seria total, mas tem a reação ocorre de maneira completa, mas é limitada pelo oxigênio presente. Aí você forma sempre CO2 e água. Só que também pode ocorrer uma reação incompleta. Em vez de eu ter uma reação de formação de CO2, eu tenho a formação do monóxido de carbono. Então, você tem duas reações que podem acontecer de acordo com a quantidade de oxigênio colocado numa queima de algum combustível. Então, você tem duas competições. Entendeu? Entendi. Não, perfeito. É porque a explicação que está aqui está um pouco estranha, mas depois a gente arruma isso para as próximas aulas. A gente também tem uma reação que é incompleta, né? Ela pode não ocorrer na totalidade, então ela fica uma reação incompleta. E reações que não se completam, que elas param numa certa parte dos reagentes, quando uma parte dos reagentes foi consumida. Então, é comum que a reação ocorra com rendimento real menor do que o rendimento teórico, é o que eu falei. Muito dificilmente a gente vai conseguir fazer uma reação 100%. Pelo menos em laboratório, a gente sempre tem um rendimento um pouquinho menor. Não que não possa ter, mas a gente tem que considerar que existem situações que a gente não consegue o rendimento 100%. Então, a porcentagem real de rendimento ela pode ser determinada. Aqui a gente tem o rendimento teórico. Então, a gente faz o cálculo, espera-se, sei lá, 100 gramas de um produto. Essas 100 gramas, eles equivalem ao nosso 100% da reação, do produto da reação. Então, a gente faz um cálculo, tem uma massa, um volume específico que a gente espera ter no final da reação. Isso equivale a 100%. Só que quando a gente termina a nossa reação e a gente vai lá e pesa, vê o volume, enfim, do que a gente obteve, nem sempre é 100%. Então, esse equivale ao rendimento real e a gente calcula o quanto isso equivale em porcentagem. Então, a gente sempre faz esse tipo de análise de uma reação. Então, a gente consegue obter o rendimento
real da nossa reação. Aqui a gente tem mais um exemplo. Tá, então a gente pode voltar para fazer os exercícios. Então, a gente deu uma passada no nosso conteúdo de hoje e a gente pode começar a fazer os exercícios. Com relação ao que foi dito de teoria, ficou muito confuso? Deu para ter uma ideia do que a gente vai fazer agora? Como é que tá? Quem tá comigo ainda? Vai começar pelo reagente limitante? Isso. A gente vai começar agora a ver isso nos exercícios. Mas tem que ver se está balanceado. Exatamente. Então, a gente sempre começa avaliando a equação. O que ele está pedindo aqui? Ele está dizendo que foram misturados 40 gramas de hidrogênio, H2, com 40 gramas de oxigênio, com a finalidade de produzir água, segundo a equação que está aqui embaixo. Então, ele pede para a gente determinar quem é o reagente limitante, qual é a massa do produto formado e qual é o reagente que está em excesso. Quais foram os passos que a gente viu que a gente precisa seguir para fazer isso? Então, a gente considera um dos reagentes como limitante e faz o cálculo de produto para ver quanto a gente teria do produto. Depois, a gente faz a mesma conta com outro reagente para ver quem que é o reagente limitante da nossa reação. Só para lembrar que o reagente limitante, como ela falou lá atrás, né, é aquele que vai ter o menor quantidade de produto. Né? Isso aí. Tá certo? Tá certo. Mas a gente usa os dados, professora? A gente usa pelo número de mols? Isso. Para saber a gente vai fazer da mesma forma que vocês estavam fazendo com a Érica. A gente precisa saber quantos mols estão reagindo e produzindo produto e converter isso para massa para poder fazer o cálculo. E quem vai me ajudar? Fran? Oi. A Fran vai ajudar. Fran, a gente escolhe... eu vou chamar alguém. Vamos lá, por livre espontânea pressão. Vamos ver. Vou chamar então o Luiz. Olá. Luiz, vamos fazer o exercício? Não tem outra saída, né? Vamos lá, a gente ajuda. Vamos lá. Primeiro de tudo, a equação, ela tá balanceada? A gente pode usar a equação do jeito que ela tá? Ou a gente precisa balancear? O que você acha? Eu acho que ela está balanceada, não? Certo. Não está balanceada. Não. Ela tá balanceada, né? Está balanceada. 2. Tem 2H2 aqui, 2H2 do lado de cá. Aqui a gente tem 1A2. Aqui a gente tem 2 Os. Uma dica é sempre quando tiver esses números grandes aí na frente dos elementos, é porque a equação está balanceada. Então, esse exercício aí, eles já facilitaram, né? Porque tem pedindo um monte de coisa ali. Então, já facilitaram o balanceamento. E o que a gente faz agora, então? A gente pode começar por quem? Você quer começar pelo hidrogênio ou pelo oxigênio? Hidrogênio, não é isso? Melhor. Primeiro, desse aqui. Pelo hidrogênio. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai olhar o hidrogênio como um reagente, né? E vai avaliar quanto
de hidrogênio a gente utiliza para gerar essa quantidade de água. Para ver quem que é o reagente limitante. Então, a gente primeiro faz o cálculo com o hidrogênio, relaciona quantidade de hidrogênio com produto. Depois, a gente vai fazer a mesma conta para o oxigênio e produto. E aí, a gente vai ver se tem algum reagente limitante nessa equação. Então, a gente tem 2 vezes H2 para formar 2H2O. Eu acho que eu vou trazer isso para cá. Pode ser que não dê espaço. Bota mais para a direita para não confundir com o Será que se eu oxigênio. botar embaixo vai confundir vocês? Porque aqui embaixo eu acho que a gente tem mais espaço. É melhor. Vou botar aqui embaixo, tá, pessoal? Então, agora, isso aqui no caso são mols, né? 2 mol de H2. 2 mol de H2O. Só que a gente precisa passar isso para a massa, né? Concorda? A gente tem que trabalhar com massa para facilitar. Sim. Então, a gente tem que multiplicar a massa do H2 pela quantidade de mol. Certo? Então, aqui, de um lado, a gente tem 2 vezes H2. E do outro lado, a gente tem... Eles já deram até a massa da água aqui para facilitar a gente também. 2 vezes 18, né, gramas. Então, a gente tem 4 gramas de H2. Para 36. No caso é 40, não? Oi? Não é 40? Por quê? Ah, não, desculpa. Isso é na parte da reação mesmo, sem botar os... Ah, não, eu estava fazendo as cálculo. gramas. Desculpa. Eu estava falando do que estava pedindo na questão. Ah, tá. Entendi. Aí que eu botei 4 e confundi com 40. Tá. Ainda tem isso, porque aqui a gente tem... só que a gente ainda vai fazer, né? Tá. Então, a gente tem que 4 gramas de hidrogênio vão reagir formando 36 gramas de H2O. Certo? Só que o problema, ele está dando 40 gramas de hidrogênio e 40 gramas de oxigênio. Então, se eu tiver 40 gramas de hidrogênio, quanto eu formo em gramas de água? É o nosso X aqui. X é igual, no caso seria, né, 4x igual 40 vezes 36. X é igual... É que eu também vou fazer isso na calculadora. Para cortar o 4. 1440. 440. 36 vezes 40. Dividir para 4. Vou cortar o 4 com 4 de cima com 4 de baixo. Multiplicar por 10. Pode ser, que aí dá 360, né? 36 vezes 40, 1440, dividido por 4, 360. Então, a gente viu aqui que 40 gramas de hidrogênio formariam 360 gramas de H2O, de água. Correto? Sim.
Sim. Agora, a gente vai fazer isso para o oxigênio. Então, o oxigênio, a gente tem 1 mol de O2, formando 2H2O. Qual é a massa do oxigênio, do O2? 32. 32 gramas. Lembrando que é 2 vezes 16, tá, pessoal? Porque o oxigênio só é 16. Aí ele já facilitou a gente, que ele já deu do jeitinho que a gente precisa. Na prova isso não vai acontecer. A gente vai ter que olhar a massa na tabela para poder calcular. Mas aqui ele já deu tudo calculadinho pra gente. Normalmente eles dão uma tabela, né? Na tabela a gente só tem a massa atômica. Então a massa de seria de um oxigênio só. A gente teria que multiplicar por 2 para ter os 32. A gente já viu aqui que é 2 vezes 18. Eu vou botar logo 36, que a gente já calculou do lado de cá. Tá? Então, nesse caso, a gente tem 32 gramas de O2 para 36 gramas de H2O. Só que nós temos 40 gramas para formar um xizinho do lado de cá. Então, a gente tem dessa vez 32x. É igual a 40 vezes 36. Daria 45. Isso aí. Tá certo? Vocês concordam? Certinho. Sim. Então, avaliando esses resultados, né? A gente tem quantidades de produtos diferentes de acordo com o reagente que a gente está usando para calcular. Então, vocês acham que tem reagente limitante? Ou não? Tem. Tem reagente limitante. Quem seria o reagente limitante? A água. A água. A água é o nosso produto. É o oxigênio, não? Tá. A gente faz a relação... O2. É o O2. A gente faz a relação do reagente com o produto para ver quem forma a menor quantidade de produto. E a menor que é o limitante. A menor é o reagente limitante. Lembra que a gente viu lá da porquinha com parafuso? É a mesma coisa. Então, quem seria o nosso reagente limitante? O2. O oxigênio. O2. E qual a massa do produto que seria formado? O2. A massa em grama? 360? Mas 360 a gente viu que é de quem? Quando a gente reage com quem? Com H2. Com H2. Hidrogênio. Então, Ele é seria... 45. 45. Ele seria o nosso produto, o nosso reagente Excessivo. em excesso. E aí a gente precisa calcular agora a massa do reagente em excesso. Como é que a gente pode calcular agora a massa do reagente que está em excesso? Não sei. Balancear com 45.
360 dividido por 45. Agora eu que dei uma bugadinha. Ô, Érica. Agora quem deu uma bugada aqui fui eu. No caso, agora era só substituir na do produto, né? Para achar a massa de reagente. E aí o que sobra é o excesso, né? Pois é, isso. Você fez um reagente para o outro. Agora pegaria esse produto, trocaria ele no X, né? 4 e aí gramas para pegaria 36, se eu faço o 45, eu tenho X, não é isso? Isso. O X vai ser no lado do 40 gramas, né? Então, e aí diminui 40 por esse valor aí. Bota um Y, né? Para não confundir. Só para não confundir, né? É porque às vezes a gente buga também nas matemáticas, gente. Então, a gente viu, então, vamos lá. A gente viu que tem reagente limitante, que esse reagente limitante seria o oxigênio, porque ele forma uma menor quantidade de produto. Então, a gente viu que nessa reação a gente formaria 45 gramas de produto. O que a gente tem que fazer agora, então? A gente viu que 4 gramas de hidrogênio formam 36 gramas na reação, né, de H2O. Só que a gente viu que a nossa massa resultante é 45. Então, como é que a gente faz agora? 4 gramas do hidrogênio formam 36 gramas, vou até botar aqui, de H2O. Quanto de hidrogênio a gente precisa para formar os 45 gramas de H2O? Então, a gente tem 36Y igual 4 vezes 45. Y igual... Vou eu para a calculadora de novo. Dá 180 sobre 36. Dá 5. Dá 5. Então, a gente precisa de 5 gramas para formar os 45 gramas reagindo com o oxigênio para formar os 45 gramas. Só que isso é o que a gente precisa para formar a H2O junto com o oxigênio. Só que ele quer saber quanto do reagente a gente tem em excesso. E ele deu lá no início que ele misturou 40 gramas de hidrogênio com 40 gramas de oxigênio. E a gente só usou 5. Então, a gente precisa calcular agora quanto desse reagente está em excesso. Vou abrir aqui uma outra caixinha de texto. Pergunta ao pessoal o que eles acham que tem que fazer agora. Como é que a gente resolve agora? Quem pode me ajudar? Cadê o Luiz que estava com a gente? O Luiz me abandonou. Luiz não sumiu abandona Cris, e deixou. Te abandonou. O que vocês acham? A gente vai subtrair, professor? A gente vai subtrair. Então, a gente tinha 40 gramas de H2, só que a gente só usou 5. Então, a gente subtrai os 5 gramas que foram utilizados. 35 gramas de excesso. H2. Confuso porque tem que fazer vários São vários passinhos. cálculos. Mas esse exercício, ele é bom, assim, que já vem te pedindo, né? A letra A é o limitante. Então, você já tem que saber quem que você vai calcular primeiro, é o limitante, né? Que nem a Cris falou.
Então, você não tem como saber que é o limitante, né? Você vai fazer por tentativa, que nem a Cris falou. Termina tendo que fazer os dois, né? Você tem que fazer pegando um reagente para saber o produto, depois pegar o outro reagente para saber o quanto de produto. Chegou no produto final de cada um, comparou. Ali no caso, ela teve 360 pelo hidrogênio e teve 45 pelo oxigênio. Então, o que vocês acham? O oxigênio é o nosso reagente limitante. Então, depois que achou a quantidade de produto real, né, que é 45, aí sim vai pegar esse valor do produto para relacionar para a quantidade do reagente que está em excesso, né, que no caso é o hidrogênio. É passo a passo mesmo. Passo a passo. Aí pega o produto, relaciona com a quantidade que você precisa saber de quanto reagiu, porque na verdade ele está em excesso, então você precisa saber a quantidade de reagente que reagiu. Vai obter a quantidade de reagente e aí vai comparar lá em cima com a quantidade inicial que ele deu. Na verdade, ele deu duas massas iguais, né? Pra gente. Parecia que ia ficar tudo balanceadinho os dois, né? Sempre lembrar que a gente tem que relacionar com a equação da reação. Porque com ela a gente tem as proporções. Tudo isso que a Cris estava fazendo é a proporção de mol inicial, né, que tem na reação, né? E aí você vai relacionar isso na quantidade que você for reagir. Aí você vai utilizar a equação para relacionar com o que você tem. A parte aí de início pode ficar confuso, né? Não sei se o pessoal ficou... Ele explicou muito vocês acharam? É um pouco confuso, tem muito cálculo, né? Esse primeiro, ele foi... Uma aula de trigonometria. Mas assim, ele é bem completinho para a gente ter uma ideia, como a Erika estava falando, né? Já fala do reagente, de massa. Fixa aquela parte que vocês já estavam fazendo, de ver se a equação está balanceada, ver a quantidade de mol, relacionar com a massa, isso é muito importante. Então, ele é bem completinho. Tem muito cálculo. Mas o que vocês acharam? O que vocês acharam do exercício? Achei legal. Muito difícil? Um bom exercício para tirar todas as dúvidas. Então tá bom. Eu acho que foi legal para a gente saber realmente que em qualquer... as misturas sempre vai ter... As equações têm que ser feitas, porque vai ter sempre alguém que tem em excesso, né? Ou não. Como você falou, até para calcular os 100%, né? Isso que eu acho que é mais difícil ainda. Isso, foi o que a Cris estava mostrando, aquele exemplo da porca parafuso, foi ótimo. Você tem uma quantidade... Aquela quantidade de parafuso é para a quantidade de porca. Se tem porca a mais, vai ficar sobrando, né? A mesma coisa aí. Vai ter reagente que vai ficar sobrando. Foi muito bom. Legal. Então, vamos tentar fazer o próximo? Eu posso apagar isso, as coisas. Será que vai dar tempo, professor? Oi? Eu que não Será que vai dar tempo? Por conta do horário, né? Faltam 8 minutos. Será que dá tempo? Não sei. O que vocês preferem? Vocês preferem parar por agora? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Para ver qual que é o próximo exercício. E a gente continua ali. Aqui tem as respostas. Aqui tem as respostas Sim. que a gente
que a gente chegou, que o reagente limitante era o O2, que a massa formada era 45 e que o excesso era do hidrogênio de 35 gramas. Vocês estão muito bem. Eu nem tinha conferido a resposta, tá? Fui fazendo com vocês. É mesmo? Ó, aqui é 7 minutos. Aqui a quantidade de máxima de NH3 em gramas que pode ser obtida a partir de uma mistura de 140 gramas com 18. É bem parecido com o que tu fez, não é, Érica? Era com o NH3 Essa equação também. aí. Essa equação aí. Eu acho que... Peraí. É bem parecido, só que esse tem excesso limitante. Né? É. Bem parecido mesmo. Ó, a gente pode deixar para fazer isso ou na próxima aula ou na monitoria, vocês. Perfeito. Porque já tá dando a hora, né? Vocês que sabem. É melhor deixar para monitoria, professora. Eu também acho, professora. Quando o cansaço bate, os neurônios diminuem. Empaca. Muitas informações, né? Hoje foi bastante informação, vocês fizeram bastante exercício com a Érica. A gente já começou o conteúdo da 4. Assim, a gente terminou a teoria da aula 4. Tem esses exercícios para a gente fazer. Né? Na próxima aula a gente já começa a aula 5, mas a gente pode também fazer alguns exercícios dessa aula aqui para relembrar. Que pode fazer também na próxima aula, Cris, porque a parte de rendimento não vimos exercício. Eu acho que é bom ver na próxima aula. Mas assim, se vocês puderem tentar fazer esses exercícios que estão na aula, né, no slide, de repente surgir alguma dúvida, seria interessante vocês tentarem fazer também sem a nossa ajuda e depois a gente discute junto os resultados. Pode ser? Aí. Pode sim. Então tá. Tá bom. Então a gente encerra hoje a nossa aula. Então a gente meio que finalizou a aula 4. Na próxima aula a gente já começa a aula 5. Mas vamos fazer dos exercícios ainda, tá? Tá ok. Então, Ok, professora. Obrigada. Rafael, você pode... Não sei se o Rafael já parou de... Não, acho que ainda não. Rafael,